Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos calcular aqui agora alguns exemplos, ok? Exemplos de função de partição de alguns sistemas físicos de interesse, ok? No caso, eu vou calcular aqui dos mesmos sistemas que eu fiz o cálculo com vocês no Ensemble microcanônico. Por quê? Porque eles são sistemas bem importantes na física, ok? São modelos, né, simples, mas com uma interpretação física e uma importância gigantesca, tanto histórica quanto prática mesmo, e também porque, né, calculando os mesmos exemplos, a gente consegue ter uma ideia da diferença, da dificuldade de se calcular, né, a termodinâmica de um sistema a partir da estatística, né, via ensemble microcanônico e via ensemble canônico. Okay? Então, né, vamos calcular aqui nosso primeiro exemplo, sólido de Einstein, que foi, inclusive, né, o sistema físico modelo que eu usei para poder calcular a estatística do ensemble microcanônico. Pois bem, né, só relembrando, qual que é a ideia do sólido de Einstein? Eu não vou repetir com todos os detalhes, porque eu já fiz uma aula somente sobre o sólido de Einstein, né, os aspectos gerais dele. Como é que a gente caracteriza um sólido de Einstein? O sólido de Einstein é um conjunto, né, aqui no caso, de n-zão osciladores harmônicos quânticos. Okay? Então aqui a gente tem um número n-zão desses osciladores, n-zão. E, no caso, né, eles são desacoplados, então cada um desses caras são completamente independentes, ou seja, é um sistema não interagente, ok? Então a gente vai poder calcular a função de partição daquela maneira simplificada, né, bem mais simplificada e estratégica que eu mostrei para vocês no último vídeo, né, dessa nossa terceira aula do ensemble canônico. E no caso, cada um desses constituintes vai ter uma energia que é quanto? É meio de H barra ômega mais Nzinho H barra ômega, né, sendo que a gente interpreta esse cara como energia do estado fundamental, né, energia de ponto zero, a menor energia possível de um oscilador harmônico quântico, mais a quantidade de pacotes de energia que esse cara tem, vezes a energia desses pacotes. Né? No oscilador harmônico quântico, a gente sabe que os níveis de energia eles são igualmente espaçados, ok? E, enfim, né, e pode ser escrito dessa forma, né, igualmente espaçados, exatamente por H barra ômega, né, de forma que a nossa energia ela também pode ser escrita como sendo Nzinho mais meio de H barra ômega. Dado que nós temos aqui a energia de cada um desses osciladores e que nós sabemos que o sólido de Einstein ele é um sistema não interagente, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a nossa função de partição como sendo a função de partição de um único oscilador e depois elevar a n-zão. Ok? Se você está chegando nessa aula, mas não viu as anteriores, né, eu justifiquei no último vídeo dessa aula aqui de ensemble canônico. É só você ver o número dessa aula daqui, né, vai estar... enfim, você consegue ver aqui na barra que fica embaixo do vídeo, tem o número da aula. No número anterior, o 3 ponto, número anterior, eu mostro que em sistemas não interagentes a gente pode calcular dessa forma. Se o sistema fosse interagente, né, ou se a gente não soubesse disso, a gente teria que calcular a função de partição como sendo o quê? Somatório de exponencial de menos beta, energia de cada um dos microestados e somar em todos os microestados. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que ver quais são todos os microestados possíveis, teria que ver a energia de todos os microestados e fazer essa soma. De maneira geral, isso é bem chato, né? Isso não é simples, né? Na prática, se você escrevesse isso explicitamente, vocês iriam acabar vendo que, naturalmente, vocês iam conseguir fatorar tudo dessa forma. Só que, enfim, ia dar muito mais conta. Mas como esse sistema é não interagente, e eu já fiz essa discussão de como é que a gente faz para calcular a função de partição desses sistemas, né, de maneira mais simplificada, eu vou, obviamente, partir desse cara daqui. E eu já consigo fazer esse cara diretamente, né, facilmente, só com os dados que eu tenho aqui. Por quê? Porque olha só, como é que é a função de partição de um único constituinte? É somatório em todas as configurações possíveis, né, vou até colocar aqui, ó, em todas as configurações, que eu estou chamando de sigma, de exponencial, de menos beta, energia, né, de um único oscilador. E por que eu consigo falar isso? Porque olha só, a energia de um oscilador é esse cara daqui. Quais são todas as configurações possíveis que esse cara pode estar? São todos os n's possíveis de energia. Aí sim a gente vai somar em todas as configurações de energia. Então perceba como é que fica muito mais fácil fazer a conta no ensemble canônico do que em relação ao microcanônico, porque aqui eu não preciso falar de contagem de estados em nada. Basta eu saber qual é a energia de um único constituinte que matou. Eu consigo fazer a função de partição. Ok? Então vamos lá, dado que as configurações de um único constituinte são esses nzinhos daqui, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né, aqui eu vou falar que é a energia do enésimo estado excitado, ok? Então eu tenho que fazer aqui uma soma de n indo de 0 até infinito, porque lembrando, esse n daqui ele pode ser 0, que é quando não tem nenhuma estação, até infinito. Você pode ter o n de qualquer valor possível, você sempre pode aumentar a estação do seu oscilador harmônico. Ok? E aqui eu vou colocar n, ok? Então, ou seja, né, de uma única partícula, pega a energia dessa única partícula e soma em todas as possibilidades. Quanto é que vai ser esse cara daqui? Vai ser uma soma infinita, evidentemente, né? Dá para ver aqui, porque a gente tem infinitos termos. E como é que vai ser esse cara? Olha só, eu vou escrever essa energia daqui, né? Eu vou escrever essa energia n dessa forma aqui de cima, ao invés dessa forma daqui de baixo. Vai ficar claro por que eu vou fazer desse jeito.
Ok? Então esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser somatório de, vamos lá, exponencial de menos beta. Agora na energia vai ter esse cara. Então vai aparecer aqui um h barra ômega dividido por 2, exponencial de menos beta, n h barra ômega e somente. Ok? E aqui eu tenho que fazer a soma dos n's indo de 0 até infinito. Por que eu fiz isso daqui? Porque olha só, esse primeiro termo daqui que apareceu, ele é constante. Né? Ele não está participando do somatório, então eu posso tirar ele do somatório e a somatória fica só em termos desse cara. Ok? Então vamos lá, função de partição de um único constituinte vai valer quanto? Vai valer exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2, somatório de exponencial de menos beta n h barra ômega, somando aqui de n igual a 0 até infinito. Agora, essa soma daqui, ela é bem simples de ser feita. Por quê? Porque esse cara daqui é a soma de uma PG. Como é que a gente sabe falar isso? Porque, olha só, esse somatório vai ser o quê? Vamos lá. Soma com n igual a 0. Exponencial de 0 vai dar 1. Mais n igual a 1. Exponencial de menos beta h barra ômega. Mais n igual a 2. Exponencial de menos 2 beta h barra ômega. Então, esse cara daqui, ele se transforma exatamente em uma PG, ok? Porque cada um dos termos da soma vai ser o anterior vezes esse termo daqui. Então, esse cara daqui é uma PG infinita, em que o primeiro termo é 1. Né? Então, quanto é que vai ser a nossa função de partição aqui? Né? Olha só, então esse cara daqui vai ser uma, vamos lá, aqui a gente tem uma PG infinita, né? Uma progressão geométrica infinita, em que o primeiro termo, o A0, ele é igual a 1, e que a razão, ela vale quanto? Ela vale exponencial de menos beta h barra ômega. Então, quanto é que vai ser o nosso Z1? A função de partição de um único constituinte vai ser exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2, soma de uma PG infinita, que é A1, no caso é o A0, né, dividido por 1 menos a razão, exponencial de menos beta h barra ômega. Então, esse cara daqui, né, vou até colocar essa exponencial aqui em cima, né, vamos colocar essa exponencial aqui em cima. Esse cara daqui, então, é a nossa função de partição de uma única partícula. Se é a função de partição de uma única partícula, o que a gente consegue falar? A gente sabe falar que a função de partição de um sólido de Einstein vai valer quanto? Vai valer exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2, dividido por 1 menos exponencial de menos beta h barra ômega, tudo isso daqui elevado a n. Então, essa daqui é a função de partição, okay, do nosso sólido de Einstein. Perceba como é que é muito mais fácil fazer a função de partição aqui, calcular ela, que já tem toda a informação, né, principalmente quando a gente quer ver a termodinâmica de um sistema, né, do que fazer pela contagem de microestados. Né? É muito mais fácil fazer desse jeito. Então, ou seja, o ensemble canônico ele traz uma vantagem absurda para poder fazer as contas. Okay? A vantagem ela é tremenda. Se vocês talvez não estiverem percebendo o quão mais fácil é, façam alguns exercícios, vocês vão perceber como é que o ensemble canônico facilita muito a vida. Essa expressão daqui ela pode ser simplificada, ela pode ser escrita de uma maneira mais conveniente. Como é que a gente faz isso? Se a gente pega, vamos lá, vamos pegar primeiro aqui a de uma única partícula, porque depois é só elevar a n. Se eu pego esse cara daqui e multiplico por exponencial de beta h barra ômega sobre 2 e divido por exponencial de beta h barra ômega sobre 2, o que a gente vai obter? A gente vai obter o quê? Que Z1, e claro, eu posso fazer isso porque eu estou multiplicando pelo mesmo fator em cima e embaixo, então não estou modificando nada. Ó, esse cara aqui com o cara de cima vai cortar, né? Vai ficar 1 somente, então aqui vai ficar 1. Então vai ficar só o denominador. O denominador vai ficar o quê? Vai ficar o exponencial de beta h barra ômega sobre 2, menos exponencial, aqui tem um fator meio, então vai reduzir o meio desse inteiro daqui. Então vai ficar menos exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2. Agora, quem que é esse cara? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 2 e vamos dividir por 2. Ok? O que a gente vai fazer agora? Pega esse cara daqui e inverte, certo? Só para poder ficar mais estratégico. Ou seja, aqui a gente vai ter Z1 vai ser igual a esse termo daqui, exponencial de beta h barra ômega sobre 2, menos exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2, dividido por 2, tudo isso aqui elevado a menos 1. E, claro, vezes meio. O que é esse termo que acabou de aparecer aqui? Esse termo que acabou de aparecer aqui, olha só, exponencial positiva menos exponencial negativa dividido por 2. Né? E a exponencial ela é real. Então, esse cara daqui ele vai ser o seno hiperbólico de beta h barra ômega sobre 2. Okay? De forma, então, que a gente tem que a nossa função de partição, a nossa função de partição, z, ela vai ser o quê? Ela vai ser meio de seno
hiperbólico de beta h barra ômega, beta h barra ômega, dividido, aqui no caso dividido por 2 já está ali, então esse cara daqui dividido por 2, esse cara daqui elevado a menos 1. Então está aqui uma outra forma também de a gente escrever a função de partição. Ela é mais conveniente para alguns contextos, menos conveniente para outros contextos. Okay? No caso, para poder fazer a conexão com a termodinâmica, é mais prático utilizar esse termo daqui de cima que eu usei, né? Utilizar essa função de partição daqui que eu usei. Por quê? Porque ela já está escrita em termos de uma razão, em termos de exponencial, e se vocês se lembrarem, a conexão com a termodinâmica sempre aparece, seja calculando energia, seja calculando a energia livre de Helmholtz, sempre aparece um logaritmo desse cara. Né? Sempre aparece logaritmo da função de partição. Dado que aparece logaritmo da função de partição, é melhor que ela seja escrita em termos de exponenciais e de razões, para a gente poder fazer. Logaritmo da razão é a subtração dos logaritmos. Logaritmo da exponencial é simplesmente o expoente que está lá. É bem mais fácil fazer dessa forma do que fazer com seno hiperbólico, porque o logaritmo é mais naturalmente, fica mais natural trabalhar lá. Bom, dado que nós temos em mãos, né, dado que nós calculamos aqui a função de partição do sólido de Einstein, vamos agora calcular a termodinâmica do sólido de Einstein via descrição do ensemble canônico. Okay? Eu não vou fazer tantas contas igual eu fiz com vocês no do microcanônico. Por quê? Porque a partir de um certo momento as contas ficam iguais. Então o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou calcular basicamente duas coisas. Eu vou calcular aqui a energia, no caso aqui é a energia por partícula. Ok? Vou calcular com vocês a energia livre de Helmholtz, que é a forma que a gente faz exatamente, né, que a gente obtém a nossa equação fundamental da termodinâmica via descrição do ensemble canônico. E no caso também poderia calcular com vocês a entropia, né, no caso a entropia por partícula do sólido de Einstein, mas eu não vou calcular com vocês a entropia por partícula aqui do sólido de Einstein. Por quê? Porque a entropia por partícula que a gente consegue calcular aqui, ela é uma equação de estado. Porque se vocês se lembrarem, né, dado que a gente tem energia livre de Helmholtz como uma equação fundamental, a gente consegue obter a entropia a partir de uma derivada da energia livre de Helmholtz com relação à temperatura. Né? Porque se vocês se lembrarem, né, o nosso dFzinho está relacionado aqui com menos SDT. Eu não vou calcular a entropia, né, em função da temperatura, apesar de ser tradicional com vocês. Por quê? Porque esse cara daqui vai ser uma informação termodinâmica. E o que eu quero fazer com vocês aqui é o quê? É mostrar como a gente faz para obter uma descrição, a descrição termodinâmica a partir do ensemble canônico. Esse cara daqui não vai ser a partir do ensemble canônico, vai ser a partir da energia livre de Helmholtz, então já vai ser uma questão de termodinâmica de fato. No caso, né, das próximas aulas, principalmente no do paramagnético de dois estados, eu vou abrir uma exceção e eu vou calcular esse cara com vocês. Por quê? Porque no caso do ensemble, do paramagnético de dois estados, a entropia, né, que é um sistema limitado, né, com energia limitada e tudo, a gente ainda consegue tirar informação estatística bem interessante da entropia em função da temperatura, né, como uma equação de estado. Então, para o próximo contexto, né, nas próximas duas aulas, que vai ser tanto, né, do paramagnético dos estados quanto do sistema de dois níveis, aí sim eu vou calcular esse cara aqui com vocês. Mas no sólido de Einstein, não vai ter uma informação estatística tão interessante para a gente poder analisar. Então, apesar de ser tradicional, de você encontrar nas referências como é que faz para poder calcular, né, as referências calculando aqui a entropia em função da temperatura, eu não vou fazer o cálculo desse cara. Okay? Se você quiser fazer, é só, né, calcular aqui uma derivada com relação à temperatura e tudo certo, você obtém a entropia, ok? É simplesmente uma análise termodinâmica mesmo, derivada simples a partir da energia livre de Helmholtz, que eu vou sim obter com vocês. Então, né, vamos lá, vamos começar aqui com a energia. Como é que a gente faz para obter a energia? A energia, ela pode ser obtida, né, eu calculei com vocês, sem ser a energia, né, o minúsculo, a energia total mesmo, ela pode ser obtida como sendo o quê? Como sendo menos derivada com relação a beta de Ln de Z. Se eu quero saber a entropia por partícula, basta eu chegar aqui e colocar um 1 sobre N. Ok? Naturalmente, divide ambos os lados por N. Então, dado que a gente tem essa expressão daqui, né, para exatamente da nossa função de partição, vamos calcular aqui como é que vai ser a energia por partícula. Esse cara daqui vai ser, ó, menos 1 sobre N, derivada do Ln de Z. Então, primeiro vamos escrever o Ln de Z. Então, derivada do Ln de Z. Agora, olha só, o Ln de Z vai ser esse cara daqui elevado a N, ok? Então, sempre que a gente tem Ln de alguma potência, a gente pode abaixar o expoente, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que aqui a gente vai ter um Ln de Z1 elevado a N, que é a entropia de uma única partícula, né, de um único constituinte, o sólido de Einstein, elevado a N. Então, esse cara daqui pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo N, Ln, exatamente da função de partição de uma única partícula. Esse N vai cortar com este N daqui. Então, no final de contas, a nossa energia por partícula pode ser obtida como sendo menos
aqui no caso, né, derivada com relação a beta do ln de Z1, que vai ser quem? Vai ser este cara daqui. Então, vou até copiar. Então, a expressão que a gente tem que calcular é este cara daqui. Então, vamos lá, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser menos derivada de um ln, a mesma coisa aqui. Inverte o ln primeiro e depois deriva o que está dentro. Então, aqui vai aparecer um 1 menos exponencial de menos beta h barra ômega, dividido por exponencial de menos beta. Exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2. Agora, a derivada do que está dentro. Então, né, que eu vou tratar aqui como sendo um produto, né, derivado do produto dessa exponencial que multiplica 1 sobre 1 menos essa exponencial daqui, ok? Então, vamos lá, né, derivada do que está dentro. Então, derivada da exponencial vai ser a própria exponencial vezes derivada do argumento, que é exatamente aqui, se eu estou derivando com relação a beta, vai aparecer aqui um menos h barra ômega sobre 2, multiplicando, ok? E aí, claro, que vai aparecer vezes o segundo. Então, vezes o segundo. Agora vai aparecer aqui um mais primeiro. Então, primeiro. Derivada do segundo. Derivada do segundo. Opa, só porque esse beta aqui saiu meio feio, né? Derivada do segundo vai ser o quê? 1 sobre esse cara daqui, né? Então, vai aparecer 1 sobre esse cara ao quadrado, porque o menos 1 do expoente cai, então aqui vai ficar menos. A exponencial de menos beta. Opa, vamos lá, menos beta. H barra ômega, agora a derivada, é claro, esse cara daqui é ao quadrado, não pode esquecer, derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro vai ser derivada de menos essa exponencial, que vai dar menos a própria exponencial, ok? Menos a própria exponencial, vezes a derivada do que está dentro, com relação a beta, que vai ser o quê? Vai ser menos H barra ômega. Então, esse cara todo aqui vai ser exatamente a expressão da nossa energia por partícula. Claro, a gente vai simplificar, porque essa expressão está bem grande, ok? Então, primeira coisa, ó, aqui a gente tem esse 1 menos exponencial, vai cortar com esse cara daqui e com um desses caras, ok? Além disso, essa exponencial daqui, né, com o menos beta h barra ômega sobre 2, vai cortar com esses caras daqui. E, né, no caso, eu vou passar, ó, esse menos daqui vai cortar com esse menos. E aí, no caso, esse sinal de menos daqui, eu vou passar ele para dentro, vai ficar mais, mais e mais. Então, vai ficar todo mundo positivo no final de contas. Então, a partir daqui, a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, a energia por partícula. Então, vou lá, energia por partícula vai ser igual a, ó, perceba que ambos os termos aqui têm um H barra ômega. Ok, ó, H barra ômega e H barra ômega. Então, vamos colocar o H barra ômega em evidência. H barra ômega. Aí aqui vai ficar o quê? Ó? Vamos lá, aqui vai ficar um meio desse primeiro, ok? Desse cara daqui, mais, agora o que sobrou aqui em vez do H barra ômega, que ficou uma exponencial de menos beta, H barra ômega, dividido por 1 menos exponencial de menos beta sobre H barra ômega. Ok? O que a gente pode fazer aqui agora? Para poder simplificar um pouquinho, eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui por exponencial de beta H barra ômega, tanto em cima quanto embaixo. E aí, qual que vai ser a expressão que a gente vai chegar aqui? A expressão que a gente chega é que a energia por partícula vai ser igual ao quê? Ó, aqui eu vou escrever assim, ó, H barra ômega sobre 2. Vou voltar a distribuir o H barra ômega para quê? Só para poder ficar igual à energia que a gente obteve do sólido de Einstein em função da temperatura, lá no caso do ensemble microcanônico. Então, vai ficar o quê? Vai ficar um mais H barra ômega, porque ele foi para esse termo. Aqui com aqui vai cortar, ok? Aqui vai ficar exponencial de beta H barra ômega, menos esse cara com esse cara vai cortar, então menos 1. Ok? Até para poder ficar aqui certinho, eu vou trocar o beta por kT, né? Por 1 sobre kT. 1 sobre kT. Então, essa daqui é a energia por partícula do sólido de Einstein obtida via ensemble canônico. Se vocês forem voltar na aulinha, né, de sólido de Einstein, né, conexão com a termodinâmica e tudo, na segunda aula desse curso, que é na aula exatamente de ensemble microcanônico, vocês vão ver que a gente chegou exatamente nessa expressão. Ok? Então, ou seja, duas formas distintas, né, que partiram de descrições estatísticas diferentes para poder obter o mesmo resultado. Aqui no caso, da energia em função da temperatura. Ok? E aí, no caso, eu imagino que a situação que esteja, né, eu imagino que seja clara para todo mundo, é muito mais prático chegar nesses resultados via ensemble canônico do que microcanônico. Pelo menos eu acho muito mais fácil. Imagino que, né, vocês também devam achar, se não, vão acabar achando se vocês fizerem mais exercícios. Mas, bom, aproveitando essa expressão aqui da energia, eu poderia calcular, por exemplo, também o calor específico do sólido de Einstein. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque percebam que, a partir daqui, a conta que a gente vai ter que fazer para poder obter o calor específico ou outras grandezas que necessitam dessa equação de estado
o procedimento vai ser igual ao que eu já fiz com vocês na aula de ensemble microcanônico, né? O meu objetivo principal era chegar nessa expressão daqui a partir de uma nova descrição. Porém, qualquer coisa que eu parto dessa expressão, tanto faz se você chegou no ensemble canônico ou microcanônico, certo? Se eu calculasse aqui o calor específico, eu ia fazer exatamente a mesma conta, porque ela parte disso daqui, ela não sai da função de partição. Então, eu não vou calcular, ok? A discussão aqui, né, do cálculo do calor específico, né, para ver os limites de como é que fica para temperaturas muito maiores, né, para quando o Kt é muito maior do que H/ω, que é a temperatura ambiente, esse cara daqui, né, obedecendo à lei de Dulong-Petit. Toda essa discussão eu não vou fazer aqui de novo. Se você quiser ver essa discussão com mais detalhes, eu, né, te convido a assistir o vídeo do sólido de Einstein no contexto do ensemble microcanônico. Então agora vamos calcular a nossa segunda parte do regime do limite termodinâmico, que é calcular aqui a energia livre de Helmholtz. Como é que a gente faz para calcular a energia livre de Helmholtz? Se vocês lembrarem, ela é um limite, ok? Qual o limite? Limite de n indo para infinito, e aqui no caso volume indo para infinito também, V indo para infinito, de forma que V sobre n vai ser igual a Vzinho, que é constante. Porém, na nossa descrição do sólido de Einstein, como eu já discuti com vocês também lá no ensemble microcanônico, o volume não aparece, porque o volume ele não é completamente independente do número de partículas. Então, o nosso limite aqui para o sólido de Einstein vai ser somente com n indo para infinito, ok? Porque não depende do volume, já que o volume e o número de partículas não são independentes. Um é dependente do outro. Mas, bom, a nossa energia livre de Helmholtz vai ser um limite aqui de menos 1 sobre n beta ln de z, né? Ln da nossa função de partição. Para que essa equação passe para a gente a energia livre de Helmholtz, essa função de partição ela tem que estar em termos, né, ela tem que estar em termos das dependências corretas. No caso aqui, já que o nosso sólido de Einstein, na nossa descrição não aparece o volume, ela tem que estar em termos, né, a nossa função de partição tem que estar em termos da temperatura e do número de partículas, que é de fato, né, a dependência aqui da nossa função de partição, né, que a gente calculou aqui. Está em termos da temperatura, né, que é a mesma coisa que falar que está em termos do beta, e em termos aqui do número de partículas. Então, vou até voltar aqui, né, deixa eu copiar essa parte lá para baixo, né, para que eu não tenha que ficar voltando aqui em cima o tempo inteiro. Okay? Dado que essa daqui é a nossa função de partição, vamos calcular aqui, então, a nossa energia livre de Helmholtz. Então, esse cara daqui vai ser igual ao que? Vai ser limite n indo para infinito. Então, vamos lá, de 1 sobre n, aqui tem um negativo, certo? 1 sobre n negativo. Aqui tem o beta. Em vez do beta, eu já vou colocar... Não, eu vou colocar um beta mesmo. Lá no final, eu substituo por Kt, ok? Então, beta. Aí, agora, ln de z. Ln de z, né? Aqui eu vou usar aquele mesmo argumento. Esse cara daqui é ln de z1 elevado a n, né? Sendo que o z1 é esse cara aqui do meio, ok? Então, quanto é que vai ficar esse ln de z? Aqui vai ficar n ln de exponencial de menos beta h/ω sobre 2, dividido por 1 menos exponencial de menos beta h/ω e somente. O que vai acontecer? N vai cortar com n. Então, percebam, o limite de n indo para infinito vai convergir para um valor constante, que é o que tem que acontecer de fato para que o nosso limite exista e, de fato, aqui seja uma equação fundamental, a nossa conexão com a termodinâmica. Então, perceba, já calculamos aqui qual que é a nossa equação fundamental, qual que é a energia livre de Helmholtz por partícula aqui do nosso sólido de Einstein. Ele vai ser menos Kt, que é esse beta daqui, ln de quê? De exponencial de menos h/ω sobre 2 Kt, né, já convertendo esse beta daqui, ok? Dividido por 1 menos exponencial de h/ω sobre Kt. Então, perceba, o limite termodinâmico aqui, na verdade, foi até bem simples, né? A gente não precisou fazer conta nenhuma, não tem derivada, não tem nada, né? É só jogar aqui no ln. Mas, bom, tendo em mãos aqui a energia livre de Helmholtz como uma equação fundamental, né, eu vou encerrando a aula de hoje aqui, porque o meu grande objetivo dessa aula era mostrar, né, a gente chegando, né, a gente fazendo a descrição termodinâmica completa do sólido de Einstein a partir do ensemble canônico. Dado que, né, a gente chegou numa equação fundamental, toda a informação termodinâmica está aqui, e aí qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer análise termodinâmica do sólido de Einstein, você consegue fazer a partir dessa expressão daqui. Okay? Volto com vocês, então, nos próximos vídeos dessa nossa aula de ensemble canônico para fazer os próximos exemplos, né? No caso, o próximo exemplo que eu vou resolver com vocês vai ser o do paramagneto de 2 estados.